Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo, que nos ensina a respeito do caminho da verdade. Quem vos fala é o pastor Jairo Gonçalves Martins, e estamos estudando a nossa revista Lições para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Conservadora, da Convenção Batista Conservadora, e nesse trimestre temos aqui as lições sobre o plano eterno da salvação. Este plano eterno que foi planejado pelo próprio Deus antes mesmo da existência de todas as coisas, de todas as criaturas, e esse plano foi revelado a partir das profecias do Antigo Testamento, e cuja primeira profecia foi do próprio Deus, que prometeu o Salvador em Gênesis 3,15, e então este projeto foi sendo revelado gradativamente, de forma progressiva. Estamos hoje na quarta lição, intitulada Profecias Messiânicas no Antigo Testamento, parte 2. Convém lembrar que todo o nosso ensino deste trimestre, ele está embasado nas profecias, nos tipos, nos símbolos, nas revelações de Cristo contidas no Antigo Testamento. E todas elas, convém salientar, se cumpriram em Jesus Cristo no Novo Testamento ou ainda estão por se cumprir. Temos profecias realizadas e profecias a ser realizadas. E estas profecias que ainda não aconteceram, acontecerão, à semelhança das anteriores que já foram cumpridas. O nosso texto base para hoje encontra-se em Atos capítulo 13, versos 34 a 37, e Judas, versos 14 e 15. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as suas ímpias obras que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Nosso texto áureo encontra-se em Zacarias 14:9, que diz o seguinte: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Profecias messiânicas são aquelas profecias que apontam diretamente para Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento trouxe revelações para o momento, revelações importantíssimas, mas também boa parte do que está escrito aponta para o futuro, aponta para Jesus. Jesus Cristo é o centro da Escritura, é o centro da história da humanidade, é o centro de tudo. E as profecias do Antigo Testamento são claras, embora não citem o nome, mas citam detalhes. Já vimos na lição anterior, lição de número 3, que as profecias messiânicas do Antigo Testamento anunciaram a humanidade de Jesus Cristo de forma inequívoca, o seu ministério terreno em detalhes e também o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Hoje veremos a ressurreição e a ascensão de Cristo, a volta de Jesus Cristo em glória e também o seu reino milenar sobre a terra. Veja que estas 6 fases da obra de Cristo, da sua vida, da sua vinda ao mundo, elas têm uma sequência lógica e todas foram profetizadas no Antigo Testamento. Na página 21 da nossa apostila, nós temos o primeiro tópico sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo.
Esses dois tópicos são fundamentais na salvação. Primeiramente, Cristo morreu na cruz do Calvário. Muito bem. Se ele tivesse apenas morrido, ele poderia até perdoar os nossos pecados, mas as próximas fases da vitória necessária não teriam sido conquistadas. Então a ressurreição de Jesus Cristo, ela é tão importante quanto a sua morte na cruz. Porque na ressurreição, Cristo Jesus venceu um dos inimigos. Na sua morte, ele venceu o poder do pecado. Na sua ressurreição, ele venceu o poder da morte. Convém lembrar que a morte, ela não foi uma criação original de Deus para a humanidade. Deus criou o ser humano para viver sobre a terra e viver de uma forma indefinida, eterna. A morte não estava nos projetos originais. Então a morte só entrou depois do pecado, portanto a morte é uma das maldições que o ser humano leva sobre si por causa da entrada do pecado. Então era necessário que Jesus Cristo vencesse a morte, que ele demonstrasse o seu poder sobre a morte, vencendo este inimigo terrível. O apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Isto com respeito à humanidade. Mas Jesus Cristo já venceu a morte. E, na verdade, se formos analisar a Escritura, a morte nunca teve poder sobre Jesus. Podemos dizer que teve um poder transitório, momentâneo, porque Jesus entregou-se à morte para cumprir o projeto eterno de salvação. Mas o poder absoluto sobre a vida e sobre a morte sempre foi de Jesus. Porque ele mesmo disse, eu tenho poder para entregar a minha vida e poder para tomá-la. Então Jesus tinha poder para voltar ao próprio corpo e continuar a sua existência em espírito, alma e corpo, de forma completa, desde que ele quisesse. E foi assim que aconteceu. Ele ressuscitou e venceu o poder da morte. Então Jesus demonstrou que tem poder sobre a morte. Não apenas completou a sua obra, no sentido de fazer uma obra completa em favor do pecador, mas ele venceu a morte. É interessante que quando Jesus morreu, ele teve o seu corpo sepultado. Na morte, conforme a revelação bíblica, e isto eu me refiro à morte de qualquer pessoa, a parte espiritual separa-se da parte física. Alguns teólogos dicotomistas dizem que existe apenas o corpo e uma parte espiritual, que pode ser chamada de espírito ou de alma, mas é a mesma coisa. No entanto, nós, batistas conservadores, cremos na teologia tricotomista, que significa que o ser humano ele é espírito e alma e corpo, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Lá em Hebreus, o apóstolo escreveu dizendo que a palavra de Deus é capaz de separar alma e espírito. Então, nenhuma ciência da mente, seja ela teórica ou até no exame neurológico, pode separar esta parte. Mas a palavra de Deus separa. Porque isto depende de um mistério espiritual revelado por causa da criação de Deus. Então o ser humano, sendo espírito, alma e corpo, quando ele morre, sua parte espiritual, composta de espírito e alma, separa-se da sua parte física, o corpo. A parte física vai para o sepulcro, ou em outros casos, não, mas ela se deteriora. Ela se extingue no sentido natural e material. Mas o espírito e a alma continuam existindo na plenitude da consciência, do conhecimento, de tudo que havia na vida da pessoa sobre a terra. Continua depois. Inclusive alguns detalhes a mais. Porque, um exemplo, o ser humano incrédulo, ele acredita que a sua vida termina com a morte. No entanto, logo após a morte, vai constatar que estava enganado e vai ter um conhecimento, infelizmente para alguns tarde demais,
mas vai ter o conhecimento de que a eternidade continua depois desta vida. Então, o corpo de Jesus, ele também foi sepultado. E Jesus, à semelhança de qualquer ser humano, separou-se do corpo. Seu corpo foi sepultado com dignidade por Nicodemos e José de Arimateia. Não sofreu nenhuma quebradura, nenhum dano além daquele sofrido antes da morte, e também não sofreu deterioração. Porque a profecia dizia que o seu corpo não veria corrupção. E, inclusive, no texto lido, foi bem explicado que Davi, o ancestral de Cristo, ele morreu, seu corpo se deteriorou, então ele viu corrupção. No entanto, Jesus Cristo, quando morreu, o seu corpo continuou intacto, perfeito, sem nenhum tipo de deterioração. Foi um milagre profetizado no Antigo Testamento, que se cumpriu cabalmente em Jesus. Jesus Cristo em espírito, e aqui entramos em algum ponto que é discordante para muitos, mas Jesus em espírito, ele desceu ao lugar dos mortos. Alguns teólogos acreditam que ele foi para o céu e depois do céu ele voltou. Mas, biblicamente, nenhum dos salvos do Antigo Testamento subiu para o céu antes da ida de Cristo, antes do retorno de Jesus para o céu. E ele mesmo disse, ainda não voltei para meu Pai. Então Jesus, enquanto estava morto, seu corpo no sepulcro, ele desceu às partes mais baixas da terra, como escreveu Paulo, e apregoou libertação para as almas que estavam no paraíso. Quando ele ressuscitou, as almas permaneceram lá, mas logo após, quando Jesus voltou para a glória, ele levou consigo as almas salvas, que segundo o Apocalipse, no 5º selo, elas estão debaixo do trono de Deus, aguardando a ressurreição do corpo para assumirem toda a glória que Deus prometeu. Então Jesus Cristo morreu, teve o seu corpo sepultado, e quando ele ressuscitou, seu espírito e a sua alma voltaram para aquele corpo. Isto é a ressurreição. Espírito e alma voltam para o mesmo corpo. Se fosse para outro corpo, seria reencarnação. E isto não existe segundo a Escritura. Agora, a ressurreição está comprovada pela Bíblia e Jesus ressuscitou para salvar os pecadores. Nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo inteiro nos fala coisas importantíssimas a respeito dos mistérios da vida, da morte, da ressurreição e da eternidade. Mas eu quero destacar aqui alguns versículos. Por exemplo, o versículo 17 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nos versículos 20 em diante diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quer dizer, o primeiro que ressuscitou de forma definitiva foi Jesus. Outros casos de ressurreição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram ressurreições transitórias, quer dizer, ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Cristo Jesus não, ressuscitou definitivamente. Versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus por isso. Todos que morrem em Cristo, tanto quanto salvos do Antigo Testamento, estão aguardando a ressurreição definitiva. Quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, os mortos do Antigo Testamento ressuscitarão, junto com os mortos do Novo Testamento. E aqueles que estão vivos
serão arrebatados e todos encontrarão o Senhor nos ares. Isto é escatologia dispensacionalista. Cada um por sua ordem. Cristo já ressuscitou, já voltou para o céu, mas nós aguardaremos o dia da ressurreição. Então, esta ressurreição de Cristo foi a garantia da vitória da igreja. Porque, como diz o verso 22, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, a esperança maior da igreja não é desfrutar de bênçãos terrenas, isso é muito importante. Como vimos na lição anterior, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo fez milagres, Jesus Cristo ressuscitou mortos, enfim, multiplicou pães e peixes, alimentou as multidões. É importante sim. Tudo isto é bênção gloriosa. E hoje o Senhor continua abençoando a sua igreja. Mas o mais importante, a bênção maior, é a esperança da vida eterna, porque Jesus Cristo voltará e aqueles que estão em Cristo, seja vivos ou sejam os mortos, todos ressuscitarão, todos os salvos serão arrebatados e irão para a glória com o Senhor. A ressurreição de Cristo é a vitória da igreja. A ressurreição de Cristo e a sua volta para o céu é a vitória da igreja. Quando Jesus voltou para o céu, e temos este comentário aqui na página 21 da nossa lição, a ascensão de Cristo foi para ele um retorno ao seu lugar de origem. Porque, como já vimos na lição anterior, Jesus Cristo não começou a existir quando ele veio ao mundo para nascer como homem. Jesus Cristo sempre existiu. Ele desceu do céu. Então, a sua ascensão foi o seu retorno ao seu lugar de origem. E ele voltou para cumprir um grande ministério de intercessão, como está revelado. Quando Jesus retornou para o céu, Jesus retornou para interceder pelo seu povo, para interceder pela sua igreja. E Jesus assentou-se à direita do Pai, depois de receber toda a sua glória de volta. É bom lembrar que lá em João 17, Jesus falou com o Pai dizendo assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus voltou. Como está escrito no Salmo, Jesus recebeu a sua glória de volta. E ele, glorificado, como sempre foi eternamente, está sentado à destra do Pai. Em Romanos, capítulo 8, versos 33 e 34, está escrito: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Repito, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou espada? Nada. Nada nos separará do amor dele, porque ele intercede por nós na presença de Deus. Então, o ministério de Cristo, o ministério da intercessão, ele é tão importante quanto a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Então, tudo na vida de Cristo, tudo que ele viveu nesta terra e continua vivendo e fazendo hoje, foi profetizado no Antigo Testamento e tem um valor crucial no projeto eterno de salvação. Outra parte importante profetizada no Antigo Testamento é a volta de Jesus Cristo em glória. No projeto eterno de Deus, a primeira e a segunda vindas de Cristo já estavam planejadas. A primeira vinda dele foi profetizada como o Messias sofredor. Isaías 53 nos mostra claramente a respeito daquele que seria o sofredor. Antes ainda, o próprio profeta Isaías escreveu a respeito do menino que nasceu, do filho que se nos deu, referindo-se diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Então, a revelação do Antigo Testamento provava de forma cabal que o Messias viria primeiro como ser humano sofredor. Os judeus daquela época aguardavam um Messias descendente do rei Davi
e semelhante ao rei Davi, que empunhasse uma espada para libertá-los do jugo do Império Romano e também para elevá-los ao topo político, econômico, militar, enfim, das nações do mundo da época. Eles não estavam errados em esperar esta glorificação de Israel. O erro deles foi não entender que o Messias de Israel, o Messias deles, viria em duas etapas diferentes. A primeira seria como homem humilde e sofredor, para pagar o preço pelo resgate da nação. Os judeus acreditavam naquele tempo que os sacrifícios feitos segundo a lei mosaica eram suficientes para aproximá-los de Deus de forma definitiva. Nenhum deles conseguiu entender que aqueles sacrifícios eram transitórios, apenas até o momento em que o Messias viria, o verdadeiro Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Então eles acreditavam que estava tudo pronto, que era só servir a Deus, e embora não tendo uma esperança muito nítida a respeito da vida após morte, mas eles acreditavam que tudo o que eles faziam ali era absolutamente suficiente. No entanto, o Antigo Testamento revelava que algo mais deveria acontecer. E foi exatamente isso que Jesus fez na primeira vinda. Ele foi o Cordeiro de Deus que cumpriu toda a lei, coisa que nenhum judeu conseguiu, nenhum gentil conseguiu, nem conseguirá. Ele cumpriu toda a lei e pôde oferecer-se como Cordeiro imaculado perante Deus como preço de resgate pelo pecador. Então, aquela vinda de Cristo incompreendida foi a chave da vitória de todos aqueles que esperavam em Deus no Antigo Testamento e aqueles que continuam esperando hoje. Então Jesus veio como homem humilde, mas na segunda vinda de Cristo, isso já foi profetizado no Antigo Testamento, ele virá em poder e grande glória. Na vinda em glória, ele voltará acompanhado pelos anjos. Lá em Judas 14:15 está escrito, como lemos aqui no texto base da nossa lição, está na página 20, para quem está acompanhando. Judas escreveu que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Virá cercado pelos anjos na volta em glória, e cercado também pela igreja, que já terá sido arrebatada algum tempo antes. Então a ordem dos acontecimentos será fim da era da graça, marcado pelo arrebatamento da igreja e a ressurreição dos salvos. Virá grande tribulação sobre a terra, e enquanto isso, naquele período que, segundo Daniel, foi revelado, será de 7 anos, no céu acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, no final deste período, Cristo voltará em glória, cercado pelos anjos e cercado pela sua igreja. Jesus voltará e pisará no Monte das Oliveiras. Lá em Zacarias 14 está escrito que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte se dividirá em 2. E então ele salvará a nação de Israel do extermínio. Sendo que ele voltará no final da grande tribulação, as nações do globo estarão lá cercando Israel. E se não for a vinda de Cristo, nenhum se salvaria. No entanto, o Senhor voltará em glória, pisará no Monte das Oliveiras, o monte se abrirá e eles escaparão pelo vale que se formará. Os inimigos de Israel serão destruídos e o Senhor Todo-Poderoso entrará no novo templo que ainda será reconstruído. Convém salientar que todos os utensílios do templo estão prontos. O castiçal, os altares, o altar do holocausto, o altar do incenso. Tudo está pronto, aguardando a volta do Messias. O projeto do novo templo, conforme Ezequiel mostrou nas suas profecias, também está pronto.
E quando Cristo voltar, aquele templo já terá sido reconstruído no mesmo lugar onde foi o templo de Salomão, mais tarde o templo restaurado, o mesmo lugar onde esteve o templo que Jesus visitou, onde Jesus pregou. E a partir dali, Jesus Cristo entrará no Santo dos Santos e governará o mundo inteiro. A nação de Israel será exaltada e Jesus governará o mundo inteiro a partir daquele lugar. Glórias a Deus, porque estas profecias foram reveladas, estão se cumprindo e ainda se cumprirão. E então, quando ele entrar no novo templo para governar, estabelecerá o período, que será a 7ª dispensação, chamada milênio. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, nós temos o texto que nos fala sobre o milênio. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Observe que o texto nos remete para a linha do tempo. Este período será estabelecido depois da marca da besta, depois da adoração a Satanás, quer dizer, depois da grande tribulação. Então o milênio não será apenas um período alegórico, o mundo vai melhorar, enfim, não. Jesus vai voltar para estabelecer um período milenar literal. E nesse período milenar acontecerá primeiramente a prisão de Satanás. Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 2, diz que o anjo que desceu do céu segurou o dragão, lembrando que o dragão é Satanás, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então vejam que Satanás estará preso durante o milênio. Claro que aqui não fala, mas Satanás aqui representa todo o reino das trevas. Todos os demônios, todos os espíritos que hoje atormentam a humanidade estarão presos com ele, em prisões eternas. Então Satanás vai ficar preso e o mundo, no tempo do milênio, por 1000 anos, não sofrerá uma tentação satânica sequer, porque eles não estarão livres para fazer o que fazem hoje. O milênio será um período maravilhoso, sem demônio, sem diabo para perturbar. Também naquele período será estabelecida a lei. Em Isaías capítulo 2, verso 3, diz que a lei sairá de Jerusalém. Jerusalém é onde está o monte do templo, onde será reconstruído o novo templo e onde Jesus estabelecerá o seu trono durante o milênio. O governo e o sacerdócio dos santos será vigente naquele período. Em Apocalipse 20, já lemos de 4 até o 6, os santos, os decapitados durante a grande tribulação, eles reinarão com Cristo. E tem alguns textos importantes que Jesus revelou, estão nos evangelhos. Por exemplo, a respeito dos apóstolos, está lá em Lucas, ele falou dizendo que os apóstolos sentar-se-iam em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E na parábola dos talentos, ele disse assim: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Para o que recebera 2 talentos, ele disse: governarás sobre tantas cidades. Para o outro que recebeu 5, ele disse: governarás sobre tantas cidades. Então Jesus prometeu governo. Jesus prometeu autoridade, sacerdócio para os seus filhos fiéis.
Os detalhes deste governo nós não sabemos, mas sabemos que acontecerá porque está profetizado. Isto tudo durante o milênio. O reino milenar de Cristo, profetizado no Antigo Testamento, se cumprirá em breve. No milênio, a nação de Israel será exaltada. Será a principal nação do globo terrestre, será o povo principal naquele período. Nós temos uma profecia em Isaías, capítulo 11, que nos fala sobre as bênçãos que acontecerão e também sobre o paraíso que será restabelecido. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Vejam que no milênio não haverá perversidade. Não haverá esta liberdade que o ser humano tem para pecar. Os seres humanos serão sujeitos ao pecado, mas não da maneira como estão hoje. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que é Jesus, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. E ainda a partir do verso 11, até o final do capítulo 11, versículo 16, nos mostra a redenção, a exaltação, a vitória cabal do povo de Israel que será exaltado naqueles dias. Os povos que viverem no milênio terão longevidade. Isaías 65, versículos 20 a 22. Isaías 65, versículo 20, nos diz assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. E então, continua, e lá no final diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. São profecias do Antigo Testamento a respeito do milênio que Jesus Cristo vai estabelecer sobre esta terra. Então, as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram e se cumprirão cabalmente na vida de Jesus Cristo e em todo o planeta Terra, porque o Senhor mesmo se responsabiliza pelo cumprimento da Escritura. Ele mesmo disse que importava que se cumprisse nele tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus ressuscitou e ascendeu, porque as profecias falavam a respeito da sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus Cristo voltará em glória, porque está prometido desde os tempos anteriores ao dilúvio que Jesus haveria de voltar. E também Cristo Jesus estabelecerá seu reino milenar na terra, porque Isaías
O profeta messiânico. O livro de Isaías, chamado Evangelho do Antigo Testamento, falou com clareza a respeito deste reino maravilhoso que Jesus estabelecerá na terra. É importante lembrar, enquanto meditamos, a respeito da trajetória da humanidade. Quando Deus criou o ser humano, ele o colocou num paraíso. E o Satanás entrou, perturbou todo o andamento, todo o curso da história da humanidade, e a humanidade caiu num abismo profundo, sem volta, sem retorno algum. Mas Deus, pela sua misericórdia, dentro de um projeto eterno traçado, já antes da fundação do mundo, veio e resgatou a humanidade perdida. Cristo Jesus é o resgate. Cristo Jesus pagou o preço e salva o pecador. E este processo continua acontecendo, até que vai chegar o milênio, onde Cristo Jesus vai restaurar, mesmo que temporariamente, o paraíso na terra. O paraíso que o diabo tentou tirar do ser humano, Cristo Jesus devolverá no fim. São 7 dispensações. A dispensação é um período de tempo dentro do qual Deus trabalha de uma forma peculiar com a humanidade. 7 é o número completo e perfeito de Deus. Completo de qualquer coisa e completo e perfeito de Deus. O plano de Deus está revelado em 7 períodos distintos. No primeiro, Satanás chegou, se intrometeu, bagunçou e o ser humano perdeu. No último, Cristo Jesus volta em glória, restaura o paraíso na terra e eleva a humanidade a um patamar jamais conhecido depois da queda. Inimaginável a nossa compreensão atual, mas que Jesus fará acontecer porque está profetizado. Este é o Senhor Jesus em quem nós cremos. Que Deus abençoe. Creia nas profecias do Antigo Testamento, porque o projeto eterno de Deus continua. Nas próximas lições, veremos outras revelações divinas do Antigo Testamento. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.